e o que são grandezas inversamente proporcionais e situações de não proporcionalidade. É isso que a gente vai estudar agora, tá certo? Então, ele diz aqui ó, que estudou também regra de três simples, que é uma ferramenta importante para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Então, a gente vai relembrar algumas situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e resolver eles, tá certo? A gente vai, é uma revisão do sétimo ano, esse tópico de proporcionalidade. O assunto que a gente viu anteriormente sobre expressões algébricas, não, é assunto mesmo do oitavo, e é passando do segundo grau. No caso, a gente viu como uma aplicação de expressões algébricas, mas ano que vem é que vocês vão ver, né, mais detalhado equações do segundo grau. Aí esse assunto agora de proporcionalidade é mais uma revisão, né? E esse assunto é super importante porque você resolve vários conteúdos com regra de três, esse método de regra de três em matemática. E além disso ainda cai sem falar que cai no Enem, todo ano cai regra de três no Enem. Em outros concursos sempre cai regra de três quando até em algumas seleções de emprego também, quando eles colocam a prova de português, matemática sempre tem regra de três. Certo? Então, vai ser muito importante a gente revisar esse conteúdo. Aí eu vou ler o problemazinho aqui e vou explicar, tá bom? No quadro? Aí diz aí, ó, na página 100. Elisa comprou 6 metros de um tecido. Era isso que eu estava fazendo na aula passada. Né? Por R$ 420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse mesmo tecido? Olha, o exemplo é simples, mas a gente precisa organizar. Professora, Certo? Oi, pode falar. qual o nome do assunto? Proporcionalidade. Certo, obrigada. Nada. É o tópico 3. É o último tópico desse capítulo que a gente está. Proporcionalidade no anterior. Sim, aí eu vou montar agora a tabelazinha, tá certo, gente? Eu vou montar a tabela e depois a gente faz os cálculos. Só mostrar aqui, não precisar. A câmera está bem melhor, agora dá pra... Eu mudei a câmera, viu, gente? Agora dá pelo menos também ver e ver o quadro, porque antes eu ouvia, não gosto nem de relembrar, que dá vontade de ouvia meu rosto, uma metade, eu ouvia só o quadro. Um pouquinho de nada, né? Agora, se a gente, eu posso ampliar isso tudo aqui. A câmera chegou, graças a Deus. Pronto, então diz assim, ó. Ela comprou 6 metros de tecido. Aí eu vou botar assim, número de metros. Número. Deixa eu acender mais, por favor. Essa é a abreviação de número, certo? Número de. Pode ser número de metros ou quantidade de tecido, tá certo? Número de metros. E a outra grandeza é preço. Aqui é preço. Preço. Fazer a tabelinha. Aí, quando vocês estiverem mais prático, e tem bastante exercício sobre isso aqui, né? Sobre regra de três. Aí não vai ser necessário. Deixa eu só olhar na nossa. Eu acho que não precisa copiar, não, né? Não, precisa não. Tem no livro do mesmo jeitinho, certo? Aí ele não fez diferente, não. Certo? Tem do mesmo jeitinho. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na cama aqui. Um pouco. Pronto, aqui, desse lado aqui é número de metros e preço.
ela comprou 6 metros, por R$ 420. Tá um pouco fora da realidade, mas como assim eu vou fazer do jeito que ele colocou aí, tá bom? R$ 420. Aí ele está perguntando se ela fosse comprar 9 metros, quanto ela vai pagar? Se aumentar a quantidade de tecido, aí quanto ela vai pagar? Como a gente não sabe, a gente coloca uma variável ou uma incógnita, que é a mesma coisa de colocar uma dele. A gente geralmente coloca X, mas pode ser qualquer uma, tá certo? Então aqui, ó, a gente formou duas razões e forma uma proporção. Por isso que chama proporcionalidade. Aqui eu tenho a grandeza de metros, que é a quantidade de tecido, né? Comprimento do tecido, e aqui eu tenho a grandeza de preço. Cada grandeza é uma característica diferente. Então, aqui, quando ela comprou 6 metros, ela pagou R$ 420. Quando ela for comprar 9, então a gente já, antes da gente fazer o resultado aqui, do valor de X, a gente já tem em mente, porque é a lógica, gente, ó. Se a gente comprar mais tecido, é lógico que ela vai pagar mais pelo valor, né? Então, à medida que aumenta, né, geralmente a gente coloca a setinha assim, ó, para baixo, porque está aumentando para o 9. Então, se aumenta a quantidade de tecido, né, o tamanho e o comprimento, vai aumentar o valor também, ela vai pagar mais, certo? Ela vai pagar mais por essa quantidade que ela comprou. Aí, quando as duas grandezas ela aumentam ao mesmo tempo, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente forma duas frações e cada fração a gente chama de razão. Então, essas razões a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vai fazer assim, ó, 6 sobre 9 é igual a 420 sobre x, certo? Então, 6 sobre 9 é igual a 420 sobre x. Aí agora eu vou apagar a tabelinha, mas tem no livro, certo? Essa mesma tabelinha. Ele coloca aí número de metros e preço em reais. Para a gente poder fazer esse campinho aqui. Bom, deixa eu apagar. E a gente agora vai fazer a. Eu vou utilizar agora, já que formou, deixa eu escrever aqui em cima, fica melhor. 6 sobre 9 igual a 420 sobre x. Já que formou duas razões, a gente chama de proporção. Então, com isso, a gente aplica a propriedade da proporção, que é você vai multiplicar 6 vezes x dá 6x. Quando você multiplica um número conhecido vezes um desconhecido, deixa indicado, fica um pertinho do outro. A indicação de uma multiplicação, certo? Agora, 2 conhecidos vezes 2 conhecidos, ó, 9 vezes 20. Eu vou multiplicar e já pôr o resultado aqui, tá certo, gente? Vou fazer a multiplicação aqui, 9 vezes 20. Deixa eu ver as continhas que a gente vai fazer. É super importante, tá? Que vem aí pela frente. Então, aqui 9 vezes 0 dá 0. Estou fazendo a multiplicação, certo? Na linguagem mais popular, a gente chama de cruz-credo, né? Em matemática. Cruz-credo, né? Chama. Mas aqui é o produto do meio com os extremos. Eu estou multiplicando os extremos agora. 9 vezes 20. 9 vezes 0 dá 0. 2 vezes 9 dá 18. Fica um 8 e vai 1 para cima do 4. Certo? Aí aqui, ó, 4 vezes 9 dá 36. 36 mais 1 que subiu, dá 37. 3.000, aí ele não coloca não, viu? Não, ele já subtém que você faz esse cálculo, é 3.780. Eu vou escrever, vou botar 3.780, para a gente fazer a divisão, certo? Então, eu fiz a multiplicação agora. Fiz a multiplicação de 9 vezes 420, vai dar 3.780. O próximo capítulo de vocês, se eu não me engano, é
geometria, né? Como eu falei assim, não sei se eu falei já para vocês. O livro ele faz uma alternância entre o assunto de álgebra, e álgebra e matemática é mais cálculo, com números conhecidos e desconhecidos, com letras, né? Que é isso que a gente, né? Aí depois ele vai para um assunto mais visual, que é o assunto de geometria, né? Que tem cálculo também, mas é menos, mais conceito, tá bom? E aí, continuando aqui, ó, 9 vezes 420 dá 3.780. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu preciso dividir 3.780 por 6. Tá bom? A gente vai fazer essa divisão aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui mais. Esse lado aqui. Então, o próximo. Qualquer dúvida, estão perguntando. Esse 6 que está na multiplicação x, ele passou a dividir, né? Pela operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Agora eu vou efetuar a divisão, a hora mais importante, certo? A divisão, ó. Acho que eu vou fazer aqui. 3.780, eu vou dividir por 6. Vou fazer assim para não ficar. Vou dividir por 6. Ó. Aí eu vou separar o número 37. 37 eu vou dividir por 6. Então, fica fácil aqui saber a tabuada de 6, tá bom? Se a gente souber a tabuada de 6, fica mais simples de fazer as divisões. 6 vezes que número que chega próximo de 37? Eu gosto de fazer bem detalhado para vocês aprenderem bem direitinho. Então, vai ser 6 aqui, ó. 6 no quociente. Se eu fizer 6 vezes 6 é 36, ó. Tá? 6 vezes 6 é 36. Aí 36 para 37, que está lá em cima, sobra 1. 36 para chegar em 37, sobra 1. Aí 1 eu não posso dividir por 6. Aí você abaixa o 8 e continua fazendo a divisão, né? 18 por 6. Aí lembra também da tabulada de 6, né? Que número vezes 6 que dá 18? Vai ser 13. 3 vezes 6, 18. Aí 18, resta 0. Quase que terminamos a divisão, né? Aqui deu uma divisão exata, onde o resto deu 0. Mas tem um zerozinho, ó, lá no dividendo, aí você tem que pôr no quociente, né? Isso aqui faz parte da regra das divisões. Então, deu R$ 630. Então, a moça vai pagar, ó, R$ 630. Aí, vejam bem, ó, resumindo, né? Esse é um problema de regra de 3. Por que chama-se regra de 3? Porque ele dá 3 valores conhecidos. Ele deu 3 valores conhecidos, que foi 6 metros, ela pagou R$ 420. Quando ela for comprar 9 metros do tecido, ela vai pagar quanto? Aí a gente não sabe, por isso que se chama regra de 3. 3 valores conhecidos e um para ser descoberto. E nesse que for descoberto, a gente forma uma proporção. Produtos meio com os extremos. Então, a gente achou o valor de X, que é quanto ela vai pagar por 9 metros, que é R$ 630. Certo? Então, como vimos, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Agora. E já dá para ver o resultado. Então, o que é que a gente tem aqui? Um problema de regra de 3 simples, certo? Quando a gente tiver duas grandezas, que no caso foi a grandeza do preço, valor em reais, e a grandeza da quantidade de tecido, né? Do comprimento, número de metros. Com duas grandezas a gente chama de regra 3 simples. Depois a gente vai ver com 3 grandezas, que é a regra de 3 compostos, né? Que também é bastante usada. Então aí a Elisa ia pagar R$ 630, certo? Alguma dúvida aqui? Eu vou para o segundo exemplo, tá bom, gente? Não, professora. Não, professor. Tá certo. Então, no próximo exemplo.
pode estudar isso aqui bem direitinho, que é uma revisão do século, mas é bom que vocês estão alto nessa parte, porque vocês vão precisar disso aqui, depois vão relembrar. Aí o segundo pontinho é o segundo exemplo, certo? Da mesma página 100 do livro. Aí ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui, Darla demorou 70 minutos para ir de carro de Rio Claro, em São Paulo, a Campinas, em São Paulo também. Demorou 70 minutos, que é 1 hora e 10 minutos, né? Com medida de velocidade média de 90 quilômetros por hora. Até rápido, né? Porque parece que vai até 100, né? Depois de 100 já é. Ainda no mesmo problema, ele pergunta quantos minutos ela gastaria para percorrer esse mesmo trajeto de uma cidade em São Paulo, né? Rio Claro, para Campinas, com medida de velocidade média de 100 quilômetros por hora. Vamos pensar, gente, um pouquinho, antes da gente fazer as contas, vamos usar a lógica do nosso dia a dia. Se em 70 minutos ela gastou o tempo, né, 70 minutos, e a velocidade do carro dela deu 90 quilômetros por hora. Aí, se ele quer saber quanto tempo ela vai gastar se ela aumentar a velocidade. Aí vejam bem, ó, vejam se vocês me acompanham, concordam comigo. Se ela aumentar a velocidade, ou seja, se ela for mais rápida, né, se ela dirigir mais rápido, com essa velocidade de 100, concordo que ela vai gastar menos tempo, que essa é a lógica, né? Se você for mais rápido dirigindo, você vai gastar menos tempo. Então, já que aumentou a grandeza, né? Então, deixa eu escrever a tabelinha aqui para vocês entenderem. A gente tem duas grandezas aqui. A velocidade, né? A velocidade que ela gastou e o tempo, né? O tempo, no caso, é em minutos, né? Vou até né? Em minutos. No livro ele bota também a medida de intervalo de tempo, medida de velocidade. Eu só estou fazendo mais simples para ficar tantas palavras aqui para vocês entenderem. Então, a velocidade que ela gastou foi 90, ela gastou 90 quilômetros por hora, num tempo de 70 minutos. Certo? Então, a gente faz primeiro essa tabela, que facilita para você entender a regra de 3. Então, em 90 quilômetros, ela gastou um tempo de 70 minutos. Se ela aumentar a velocidade, aí eu vou chamar aumentar com a setinha para baixo. Porque não é que a setinha para baixo está dizendo que abaixa o número, não. Eu estou apontando para o número que está aumentando. Certo? Então, se aumentar a velocidade, significa que, como a gente já viu agora, eu vou ter que encontrar o tempo que ela vai gastar em 100 km por hora. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, se ela vai gastar uma velocidade de 100, se ela aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir. Certo? Então, como uma grandeza ela é contrária à outra, ou seja, se aumenta a velocidade, o tempo diminui, mesmo que a gente não saiba o valor, mas a gente dá para fazer pela a lógica do problema, né? O tempo vai diminuir. Antes da gente encontrar esse valor, mas a gente já sabe que vai diminuir. Ela vai percorrer maior valor de velocidade vai chegar mais rápido, né? Então o tempo diminui. Então essa grandeza aqui, ela se chama inversamente proporcional. Quando as grandezas, uma aumenta e outra diminui, ela é inversa. Quando as duas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo, ela é diretamente proporcional. Então, toda vez que ela for inversamente, como esse exemplo, que é diferente do primeiro, como ela for inversamente, a gente tem que inverter, certo? Então, em vez de ficar 90 sobre 100, a gente vai inverter a grandeza, vai ficar 100 sobre 90.
quando a gente for formar a proporção. Aqui é só a tabelinha, certo? Aqui eu estou apenas fazendo a tabelinha para a gente entender o problema de regra de três, ó. Três valores conhecidos e um desconhecido. Aí depois da tabelinha, você forma as duas proporções, duas frações. Nesse está errado, certo? O livro não diz, mas isso é uma das dicas, certo? Você sempre inverte a outra grandeza. Quando for composta, aí a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado em qual das grandezas vai inverter. Mas nunca inverte a que tenha em conta o valor que a gente quer descobrir. Mas aqui eu tenho. Certo? Com isso aqui a gente vai fazer o cross-credit. Multiplica 100 vezes x, aí eu vou pegar aqui a tabelinha, para a gente poder fazer as contas. Cálculos. Isso não está difícil de calcular, porque quando tem 100, né, fica tudo mais. Aí aqui você faz, ó, 100 vezes x, o produto do meu com os extremos. 100 vezes x dá 100x. 100x. O contínuo é obrigatório, porque está subtendido, está uma multiplicação. E aqui você faz 70 vezes 70 e multiplicar por 90. Ora, se você já souber da tabuada, fica fácil, porque 7 vezes 9 é 63. Certo? Mas aí vamos fazer, não custa nada, né? Fazer a multiplicação. 0 vezes 0 dá 0, 9 vezes 0 dá 0. Vou apagar aqui essa proporção, né? Para poder fazer a multiplicação. Eu estou multiplicando o meu com os extremos. Agora. 7 vezes 0 dá 0, aí deixa um espaço em branco, ou põe um 0 na segunda multiplicação. 7 vezes 9 dá 63. Bom, agora vocês somam as parcelas da sua multiplicação. Certo? Para encontrar o valor, que é o produto. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. 3 mais 0 dá 3. E 6 mais 0 dá 6. Deu 6.300, né? O número 70 vezes 70 vezes 90, né? Foi o número que está escrito aqui embaixo, 70 vezes 90 deu 6.300, certo, né? Então, eu vou escrever aqui do lado da igualdade. 6.300. Esse é o valor que a gente fez a multiplicação. Aí agora a gente tem que encontrar o valor de x, que é o tempo que ela gastou para 100 quilômetros, né? Então, a gente isola o x, ó, igual estávamos resolvendo a equação do primeiro grau, e do segundo, né? Do segundo eu não vou cobrar agora não, certo? Então, o valor de x é o valor procurado, né? Então, você isola esse, o 100 que está multiplicando, você passa a dividir, não, fica 100 aqui no denominador, e os 6.300 fica em cima, no numerador. Aí, para facilitar, a gente faz o seguinte, ó. A gente pode cancelar esses dois zeros no numerador com os dois zeros do denominador. Ok? Quando a gente faz esse cancelamento, é a mesma coisa que está simplificando por 100. Né? Se eu simplificar 6.300, simplificar por 100, dividir por 100, no numerador e no denominador, vai ficar 63 sobre 1. E 63 sobre 1 é 63. Então, ela vai gastar menor tempo se ela percorrer mais rápido o trajeto, né, de uma cidade para outra. Ela vai gastar 63 minutos. Esse é um valor procurado, né? Então,
Ela vai ficar 63 minutos quando aumentar a velocidade. Ela tem que ter cuidado, né, com as multas, né? As multas de trânsito. Pronto, então, esse aqui foi dois exemplos de regra de três simples. O primeiro exemplo era duas grandezas diretamente proporcionais, que à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. É a questão do tecido e do preço. Mas essa daqui, como é que eu vou saber que uma aumenta, a outra aumenta, ou como uma aumenta e outra diminui? Você vai usando a sua lógica do seu dia a dia. E a gente viu que é um problema do nosso próprio dia a dia, porque toda regra de três está relacionada com algo do nosso dia a dia. Aí você faz essa lógica antes de inverter a fração. E quando for inversamente, precisa inverter a fração. Aí tem um terceiro exemplozinho pequeno aqui, ó. Esse exemplo nem vai precisar de cálculo, aí eu vou explicar por quê. Nesse terceiro exemplo do livro, ó, tem um pontinho aí na página 100. Se um time marcou 7 gols em 3 jogos, então quantos gols ele marcará em 6 jogos? Ora, gente, aí ele diz aqui, ó, ele bota uma observação. Isso aí não tem como a gente fazer cálculo, não, certo? Porque elas não são grandezas nem diretas, nem inversas. Aí vamos entender por quê. Ele fala de gols e jogos. Não tem como a gente calcular se um time marcou 7 gols em 3 jogos. Aí se ele fez, se ele, quantos gols ele marcará em 6 jogos? Não, não tem como a gente saber isso porque é uma coisa improvável. Né? Essas grandezas, elas não se relacionam. Eu vou ler aqui, ó, a observação do livro no retângulo, na página 100. Ele diz assim, ó, como não é possível saber quantos gols serão marcados em 6 jogos, porque a gente não vai adivinhar, né? Aqui teria como saber por quê. Porque ele deu 3 dados e os dados se relacionam, fazem sentido, tem lógica. Mas aqui, no caso dos gols, não, a gente não adivinha, né? Se fosse adivinhar, a gente ia jogar logo na Mega Sena. Então, ele diz aqui que as grandezas, número de jogos, número de gol, elas não são direta nem inversamente proporcionais. Não tem como a gente descobrir quantos gols ele vai fazer em 6 jogos. Por mais que tenha maior quantidade de jogos, mas ele pode ser que em um jogo ele não faça nenhum gol, ou em outro jogo faça 5 gols. Então é um evento improvável, não tem a ver com regra de três, certo? Ele botou esse exemplo aqui só para você ver. Não faz sentido. Essa, não são proporcionais essas duas grandezas. Tem que ser proporcional. Então a gente viu aqui 3 exemplos de regra de três simples. Está relacionado com o assunto de proporcionalidade. Aí tem essa página com essas questões aqui, ó, 5 questões. Aí, pronto, ó. Então, nessa página 100, ela é para casa, certo? Onde tem, assim, atividades. Aí não precisa fazer a 46, não, certo? A 46 não precisa fazer, certo? Aí, anotem aí na agenda de vocês ou no livro, a página 100 é para casa. Já já, quando eu terminar a regra 3 composta, eu passo um videozinho. O mesmo vídeo que eu passei na aula passada, porque tem um negócio que eu não sabia e eu aprendi, que é para colocar o vídeo em movimento. Eu acho que eu tinha colocado ele parado. Eu vou passar novamente, viu? Assim que eu terminar de explicar a regra de três composta. Então, vejam bem, ó, vocês vão fazer para casa as questões 42, 43, 44 e 45. Não é necessário fazer a 46, não deixem de fazer. Certo? Que se deixarem de fazer, tem que pelo menos tentar, né? Vocês vão ganhar pontos na nota qualitativa. A sua nota qualitativa vai ser melhor. Vocês fazendo isso aí, também vocês vão ganhar mais conhecimento, né? Vão estar mais seguros para fazer as questões de regra de três. Certo? Então, a página para casa é a página 100. Aí a gente vai agora para a regra de três composta. Certo? Que também tem 2 exemplos. Aí eu vou fazer esses 2 exemplos, aí eu dou uma paradinha, passo o vídeo. E depois a gente vê se dá tempo de começar o próximo capítulo. Que é o próximo capítulo, deixa eu só olhar. É geometria, viu? O próximo capítulo é bom que é geometria.
que é triângulos e quadriláteros. Aí vocês vão achar mais simples, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de estudar os mais trabalhosos, né? Então, a gente vai para a regra de 3 agora, página 101. Deixa eu olhar aqui, que eu vou precisar do quadro para explicar as contas. Porque esse aqui, só quando for teoria mesmo que eu explico o livro, uns cálculos eu tenho que fazer no quadro. Então, aqui, ó, página 101, gente, acompanha aí, viu? Ele diz assim, ó, agora vamos estudar, regra 3 composta. Esse assunto aqui faz parte do assunto também de proporcionalidade, certo? E do capítulo que relaciona expressões algébricas. Aí ele diz agora, vamos estudar a regra 3 composta? Então, vamos ver, né? O primeiro exemplo aqui. É mais sobre uma situação também, ó. Assim, não é que a gente passa a situação, mas é que a gente já deve ter ouvido falar. Então, ele diz assim, ó, na página 101, o primeiro exemplo de regra de 3 composta. Ele diz assim, ó, com 600 kg de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Então, você já vê o seguinte, ó, só essa primeira fase aí, gente, você já vê a grandeza de massa, que é a ração dos cavalos. Qual é a outra grandeza? A quantidade de cavalos, que são 20, né, que ele deu. E vê outra grandeza. Cada grandeza é um tipo de característica diferente, em que a gente pode se relacionar uma com a outra. E a outra grandeza é o tempo em dias, que ele diz 30 dias. Então, vamos já começar a fazer nossa tabela para a gente poder entender o problema? Então, a dica é a seguinte, você faz sua tabelinha, depois monta a proporção e depois é que faz os cálculos, certo? Em primeiro lugar é fazer a tabela, para poder aprender regra de 3. É muito usado mesmo. Pronto, então vamos colocar aqui, eu vou simplificar aqui, ó, fazer a forma mais simples. A massa que ele deu na primeira, aqui, ó. A massa de ração dos cavalos é em quilograma. A massa é em quilograma. E ele deu quanto? 600. 600 quilos, né? Depois ele deu o número de cavalos. Colocar aqui, certo? Número de cavalos. A regra posso um pouco maior. O número de cavalos foram 20 cavalos. Vou fazer a minha tabelinha aqui. Essa aqui é poder passar um traço errado. A massa. Eu não vou botar quilograma não, porque senão não vai caber tudo aqui. Deixa eu fazer aqui em pé, fica melhor. Pronto, aqui fica melhor. Vou fazer de novo aqui. Aí, viu? Pronto, então vamos lá. Aqui a massa, 600, certo? A massa 600 em quilograma. Depois ele dá o número de cavalos. O número de cavalos é 20 cavalos. Para essa situação, né? Depois ele diz que eles se alimentaram e foram durante 30 dias. Essa quantidade de não só, contar tempo, certo? O tempo em dias. Bom, aqui a gente já fez nossa tabelinha. No livro tem essa tabela, certo? Só prestar atenção, como é que resolve essas regras de 3. Bom, aqui eu faço a tabela. Então, veja bem, o tempo foi de 30 dias. 30 dias. Então, vejam bem, ó. Eu tenho 600 quilogramas de ração para cavalo, com a quantidade de 20 cavalos num tempo de 30 dias. Aí depois, mais na frente, ele diz ali, ó,
Com 800 quilogramas de ração, aí você já vai preencher na segunda linha da sua tabela, porque a grandeza agora é massa, em quilograma. Então, com 800, aumentou a quantidade de massa, a quantidade de ração dos cavalos, né? Aumentou para 800. É possível alimentar 25 cavalos? Ele está fazendo uma pergunta. Aumentou a quantidade de cavalos para 25. Aí ele está perguntando, é possível alimentar durante quantos dias? Então, como eu não sei, ó, a quantidade de dias, eu vou chamar de X. Certo? X é minha incógnita e minha variável. Minha incógnita, minha letra, minha variável. Ou seja, o X é um número desconhecido, que é o tempo em dias. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem que analisar essa regra de 3, certo? Sendo que agora ela é composta. Por que ela é composta? Porque ela tem mais de duas grandezas. A gente estava vendo aqui agora que a gente já estava trabalhando com duas grandezas, né? Até agora a gente viu a grandeza de tempo e de velocidade. Eram duas grandezas só. Agora a gente tem três grandezas. A massa que a ração do cavalo ela se relaciona com a quantidade de cavalos e com o tempo. Então, são três grandezas. Quando acontecer de ter três grandezas, então a gente chama de regra de três composta. Certo? Então, agora a gente resta saber ó, se ela é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Aí, nessa parte, ele tem que ter maior cuidado. Porque para montar é fácil, né? Você vai escrever na medida que for vendo. Você vai escrevendo e manda sua tabela. Agora, a hora que deve ter maior cuidado, na hora de fazer um cálculo de regra de três composta, é quando você for ver se a grandeza é direta ou inversa, né? Ela só vai ser direta se as duas quantidades aumentarem ou as duas diminuírem. Ela só vai ser inversa se uma aumentar e uma diminuir. Ou o contrário, se uma diminuir e outra aumentar. Então, vamos analisar isso? Olha, então a gente faz assim, ó. Tem que ter bastante cuidado. Esses dois exemplos aqui, a gente vai deixar mais tempo, mas vai aprender direitinho, viu? Então, a gente vai relacionar, você faz o seguinte, o livro dá uma dica aí, mas a gente vai fazer a segunda maneira, que é o modo prático e mais fácil, certo? Então, vocês vão agora olhar lá para a página 101, a segunda maneira, que é o modo prático, de resolver o problema. Essa primeira maneira aí a gente não usa não, perde muito tempo. É só eu explicar essa parte aqui já demora, mas se eu fosse fazer a primeira maneira, né? Então vamos para a segunda maneira, que é a maneira mais simples e prática de resolver. Aí você vai fazer o seguinte, para saber se eu vou inverter ou não essas frações, que aqui são grandezas, formam frações, né? E razão. Aí eu vou analisar. Você pega uma grandeza e analisa com a grandeza que quer descobrir, que é o tempo. Então vamos ver, ó. Se aumentou a ração dos cavalos para 800, né? Aqui aumentou. A setinha para baixo, não é porque a setinha para baixo está diminuindo, é porque está aumentando o valor para o número. Se aumenta a massa dos cavalos, então ele vai precisar de mais dias, né? Vai passar mais dias se alimentando. Então, a grandeza de massa em quilograma e a grandeza de tempo são grandezas diretamente proporcionais. Certo? Então, a gente já analisou massa e tempo. Você só pode analisar aqui, vai descobrir a grandeza tempo com a outra. Vai analisar tudo ao mesmo tempo, porque fica complicado. Viu? Aí agora a gente vai fazer o seguinte. À medida que aumenta a quantidade de cavalos, eu vou analisar a grandeza de cavalos. A quantidade de cavalos, certo? À medida que aumenta o número de cavalos, vai aumentar o tempo também, tá certo? Então, aí, ó, aí no livro ele diz, considerando a mesma medida de massa, o número de cavalos e o número de dias, olha aqui, né? Considerando o mesmo número de cavalos, a massa de ração e o número de dias são diretamente, essa parte a gente já analisou, a massa e o número de dias são diretamente. Agora a gente está analisando o número de cavalos
e o tempo. Então, veja bem, ó, o número de cavalos aumentou para 25. Aumentou. Vou apagar até as outras setinhas para não confundir, viu? Depois que faz essas setinhas só para facilitar, mas não é obrigatório não. Se aumentou o número de cavalos, vai diminuir o tempo. Por quê? Eles não vão se alimentar mais rápido, né? Vai ter maior quantidade de cavalos. Então, de repente, o tempo vai acabar, né? Então, vai diminuir o tempo. Então, a quantidade de tempo vai diminuir. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A grandeza, número de cavalos. Preste bem atenção. Essa grandeza aqui, ó, número de cavalos. Eu estou colocando um asterisco aqui em cima. Ela é inversamente proporcional ao número de dias. O tempo em dias, isso. Ao número de dias. Por quê? À medida que aumenta a quantidade de cavalos, né, mais cavalos se alimentando, eles vão gastar ração e de repente o tempo vai diminuir. Né? Eles não vão precisar de 30 dias. Esse tempo aqui vai. Então, a razão que a gente vai inverter é essa daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 600 sobre 800 e vou multiplicar. Sempre que for fazer uma regra de três compostos, você pega as duas razões que não tem a importa, que não tem a letra, e multiplica elas. 600 sobre 800 multiplica vezes essa razão. Agora, a gente vê que essa razão aqui é inversamente proporcional. Certo? Essa grandeza é inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter a grandeza no número de cavalos. E quando aumenta o número de cavalos, você inverte, fica 25 sobre 20. E esse resultado aqui, ó, essa parte aqui que eu estou circulando de azul, é exatamente o mais importante aqui dessa questão. Né? Aí você iguala a 30 sobre x. Vocês estão lembrados disso do ano passado, mas eu vou fazer mais um exemplo para isso. Então, toda vez que você tiver uma regra de três composta, ou seja, no problema tiver mais de duas grandezas, você monta a sua tabela e faz a comparação da importa, que é o número a ser descoberto aqui é o tempo em dias, né? O tempo está com a grandeza de dias. Eu fiz junto aqui com a massa, né? A gente viu que quando aumentar a quantidade de ração, vai para 25 cavalos, vai precisar de mais tempo. Isso? Agora não, aqui quando eu fiz a grandeza